A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra da Vila Ré, neste dia 1º de junho de 2026, segundo Mateus capítulo 8, versículo 18. Ancião Samuel pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um Deus onde nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade na terra, né, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor, né? Deixa aqui os pedidos de orações e vamos ouvir, né, na mesma comunhão, tá bom, queridos? Vamos lá. Nós vamos ler, irmãos, o Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Santo Evangelho por Mateus, no capítulo 8. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo. E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. Os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Ide. Saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, uma passagem em que nós aqui lemos nesta noite inicia quando Jesus, tendo em volta de si uma grande multidão, então, diante daquilo, ordenando ali aos discípulos que pudessem passar para outra banda. Se os irmãos lerem nas Escrituras, nos relatos,
sempre pregando. Era uma região que próximo, a maioria dos lugares por onde ele passou, tinha algum pedaço de água por ali, e deixava um barco próximo para que pudesse se retirar. E isso aconteceu por mais uma vez, a multidão de alguma forma oprimindo, se achegando. Ele preferia retirar, e aqui ele se retirou. Mas antes disso, aproxima-se dele um escriba, ou seja, alguém que conhecia a lei, que era detentor do conhecimento à época da lei. Mas ele disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Ele então trata de deixar bem claro para aquele homem que ele não tinha nada a oferecer para ele daquilo que era da terra. Os irmãos vejam que esta fala: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, ele se referia a si, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não adianta você vir após mim ou me seguir se for por alguma coisa daqui da terra. Eu não tenho nada para lhe oferecer, ou seja, o que eu tenho a oferecer é alguma coisa que vai te garantir uma morada eterna. É isso que está aqui, uma passagem maravilhosa que está escrita ainda no livro de Lucas, deixando bem claro, porque Jesus nunca enganou ninguém. Nunca. E nós estamos aqui nesta noite porque não fomos enganados por Ele. Nós somos retirados do engano que o mundo tenta a todo custo. Enganar as pessoas, os homens, anunciando os prazeres da carne momentâneos, passageiros. Mas Jesus, a todo momento, ele disse de forma expressa até mesmo aos discípulos: o mundo se alegrará, vós tristes estareis. É isto que está escrito aqui, não dá para fugir daquilo que está nas Escrituras. Anunciar para os irmãos que tudo vai ser maravilhoso. Este mundo vai ser transformado em algo maravilhoso, contraditório com o que está nas Escrituras. Mas se falarmos, este mundo em que nós vivemos a cada dia fica pior, mas a igreja vai sendo fortalecida para um dia entrar nos céus. Isto é a verdade que Cristo trouxe para nós. Então, qualquer outro tipo de facilidade clama pelo sangue de Jesus. As facilidades da terra fazem com que o homem fixe suas raízes cada vez mais aqui. Mas aquilo que vem de Deus afasta cada dia o homem da terra e o faz indo encontrar-se com Deus e com Jesus Cristo. Por isso que a igreja vai sendo fortalecida e ainda ouvindo aquilo que Deus nos deu hoje ainda, não é? A gente entra aqui dentro, se reúne, é tudo maravilhoso. A meia hora, ouvindo os hinos, quem fica em comunhão, é claro, depois a orquestra tocando o hino do silêncio. Isto vai mexendo com o nosso interior, preparando para que nós nos apresentamos diante de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho. Mas nós trazemos as nossas realidades, e quantas realidades reunidas ainda aqui nesta noite: aflições, angústias, pavores, medos, enfermidades. Assim também era naquela época. Mas além de anunciar o reino dos céus e a sua justiça, ele também curou, ele também aplacou tempestade, ele também mandou embora os espíritos terríveis. Ele fez tudo isso para deixar, e ficou registrado, que ele perdoa pecado, que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele livra o homem das garras do adversário. É isso que está escrito, é isso que Deus nos traz aqui nesta noite. Veja que na sequência desse relato, um dos discípulos: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E não é nenhuma manifestação aqui de ausência de afeto, nada disso. É apenas nisso que está escrito para dizer: olha,
Deixa que por aqui já está tudo certo, você vai me seguindo para uma vida eterna. Olha, aqueles que terminaram, tombaram, já não há mais o que fazer, mas para quem está vivo, ou seja, quem ainda respira, ainda há muito a se fazer. Nós temos que trilhar os nossos dias resistindo às paixões desse mundo, resistindo às investidas do mal, e como nós ouvimos na oração nesta noite, Jesus por 40 dias resistiu de uma forma maravilhosa, uma força terrível que investiu contra ele e tentou de todas as formas convencer o Filho de Deus, e as facilidades do mundo eram mais fáceis e melhores do que aquilo que ele anunciava. Ele disse não ao pecado, ele disse não ao tentador, ele disse não a tudo aquilo que eram os reinos do mundo, e nós também vamos dizendo a cada dia com a nossa vida não para o pecado, não para as vaidades, não para as concupiscências, não para o tentador. E o que o tentador faz? O que ele traz? Ele traz confusão, ele traz perseguição, ele traz choro, ele traz angústia. Ele oferece alguns pratos que parecem ser algo maravilhoso, atrativo para o jovem, atrativo para a jovem, atrativo para o irmão casado, para a irmã casado, mas depois que ele consegue o objetivo, nem ele não quer mais, porque só vale enquanto tem valor. Quando passa para o lado dele não tem valor, não serve. O objetivo dele é manchar, o objetivo dele é pegar vestes brancas que foram lavadas no sangue de Jesus e salpicá-las de condenação, de pecado. Mas em nome do Senhor Jesus, quem entrou aqui dentro e ouve essa palavra nesta noite, ainda que estando cirandado por ele, ainda que está sendo tentado, mas resiste, porque ele sairá da tua vida, do teu caminho. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Ele vem de forma sutil, ele não se apresenta como nós vemos na literatura infantil, não, e ainda mais nesses dias. Veja que nos tempos anteriores, até mesmo alguma manifestação causando algum barulho, hoje ele não faz barulho, é silencioso. Ele vai lá dentro do interior, ele traz alguma coisa pela porta de entrada, que é os olhos ou os ouvidos. Ele traz dúvida à mente, ele traz confusão, ele faz o irmão enxergar aquilo que não é a realidade, ele faz enxergar beleza onde não tem, ele faz enxergar que aquilo que você vai conquistar garante o sucesso do teu amanhã. O nosso amanhã é Cristo, o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quantos vão trocando nesses dias riquezas por nada? Trocam as preciosidades que Ele colocou no nosso coração por aquilo que é passageiro. É como alguém que pega tudo aquilo que dispõe, tudo aquilo que conseguiu ajuntar e compra algum bem que depois descobre ser falsificado. Não tem valor e nem pode fazer nada com aquilo. É a mercadoria do engano, a mercadoria da mentira, da inveja, do rancor, do ódio, da trapaça e de tudo que acompanha isso. Não serve para o irmão e nem para a irmã. Então nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, recebe a palavra de Deus mais uma vez, a justiça, a retidão e a verdade da parte de Deus. Cristo é vivo no meu e no teu coração. A essência da graça de Jesus Cristo está cravada no nosso coração. Que nada desta vida possa de alguma forma tentar tirar isso de nós. E se tentar, fecha a porta para Ele. Glória ao nome do Senhor. Não dá para brincar. É como alguém que brinca com algum animal feroz, selvagem.
Pode até parecer manso em algum momento, no primeiro descuido ele dá o bote à bocanha, não brinca com pecado, não brinca com malícia, não brinca com nada daquilo que te afasta de Deus, é risco. Glória ao nome do Senhor. Bem, este diálogo todo acontecendo num trajeto que ele faria, atravessando ali aquele mar. Quanta coisa maravilhosa nos trajetos que Jesus fazia junto aos discípulos. Por onde ele passava tinha obra, por onde ele passava tinha milagre, por onde ele passava tinha doçura. E veja que neste trajeto a tempestade, a impetuosidade das ondas, e não só as ondas, tinha vento também, os ventos que mexiam com o mar. E aqui está dizendo que ele dormia, e os discípulos então, atemorizados com tudo aquilo, trataram de despertar ele. A primeira coisa que ele fez foi devolver com uma pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? Ou seja, cadê a fé que está no coração? E não por acaso, no momento em que ele curava, em que ele encontrava alguém que necessitava de um milagre, dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, é o que está dentro do teu coração que fez você alcançar um milagre, uma dádiva, uma bênção. E hoje a palavra é pregada mais uma vez, e a pergunta agora no meio da palavra aqui na Vila Ré: irmão e irmã que entrou aqui hoje trazendo dos seus temores, dos seus medos, de tudo aquilo que você hoje amealhou da tua vida, quer seja no meio da família, no ambiente do trabalho, o receio da terça-feira, é o mês que se inicia, é as metas que parecem impossíveis, é o medo da dívida, é algo que não conseguiu resolver. Porque temeis, homens de pouca fé? Glória ao nome santo do Senhor. É isto aqui, irmãos, foi dito para aqueles homens, aqueles discípulos, numa circunstância que era material, era água, era vento, mas aí ocorre a intervenção divina, até mesmo nas forças da natureza. Ele tem poder de intervir. Ele deu ordem ao vento, ele deu ordem ao mar. A sequência da tempestade está escrito: seguiu-se uma grande bonança. Podia parar só para eles atravessarem, mas está escrito uma grande bonança. O que é grande bonança? É cessar totalmente o vento assustador, é acalmar totalmente as águas do mar impetuosas. Então, irmão e irmã que veio aqui nesta noite, estás firmada em Deus, em Jesus Cristo, a fé está no teu coração. Vai para o teu destino, vai com a força de Deus e a força da palavra. A fé está aí dentro do teu coração, tem fé aí dentro do teu coração. Então tenha certeza que aquele que interveio naquele momento, ele pode intervir no teu problema, na tua causa, no teu negócio. Ele pode intervir lá no ambiente de trabalho, ele pode intervir lá no ambiente de homens cultos, de homens inacessíveis, onde ninguém entra, onde só entra a força do dinheiro, a amizade e a posição. Ele não tem política, ele não é político, ele não preza pelo dinheiro, ele não se preocupa com título humano, mas ele faz aquietar o mar, ele faz aquietar o vento. Mas haja fé no teu e no meu coração nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé as pedras são removidas, pela fé a água do mar se acalma, pela fé o milagre aparece, pela fé a tua casa encontrará paz
nós nos dias de grande aflição. Pela fé as tuas lágrimas serão enxugadas. Pela fé a confusão que se instalou no meio da tua família, ela é dissipada pelo poder de Deus. Glória ao nome do Senhor. Pela fé a fraqueza que te toma, ela dá lugar hoje a uma virtude da parte de Deus nesta noite. Pela fé o medo que está dentro do teu coração, ele é arrancado com uma mão forte. Haja confiança em ti nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, Filho de Deus. Por isso, irmãos, não reunimos aqui apenas por aquilo que é matéria, mas reunimos aqui para ser orientados pela palavra. Mas é verdade que nesta trajetória tem momento em que a água nos assusta, o vento traz pavor. Em outro momento, se olharmos nas Escrituras, quanta coisa que trouxe preocupação entre eles, quanta coisa, momentos em que ele, junto aos discípulos, enfrentavam a todo momento praticamente a fúria daqueles que contendiam com a missão que Deus havia dado. Tentavam persuadir a ele desistir, ou de alguma forma oprimir, impor pela força, dissipar, mas fé ninguém pode conter. E ainda que mais para frente, se utilizando de alguém chamado traidor, para poder entregar-lhe onde ele estava, reteram-lhe o corpo primeiro, crucificaram, mas não tem como reter o poder de Deus. Assim como nem a morte o pôde reter, ao terceiro dia ele ressuscitou triunfante e glorioso. Quem foi lá procurá-lo encontrou uma pedra, uma grande pedra, aliás, revolvida. Não tinha mais nada lá dentro. O que é matéria? Cadê a matéria? Acabou. Cadê o poder? Continua. Ele foi embora. Ele ficou por ali ainda um pouco. Apareceu aos discípulos. Foi ao Pai. Mas deixou o poder entre os discípulos. Tanto é que na sequência Pedro e João, tomados de um poder tão grande, quando vão chegando lá naquele lugar na porta do templo, encontrando ali um homem que precisava de um milagre, disseram: prata e ouro não temos, mas o que temos isto te demos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O poder ninguém pode reter, a virtude ninguém pode tirar. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. Veja que se existe a força do mal e ela é verdadeira, na sequência nós lemos, não foi? Existe, mas existe a força soberana de Deus, que não se curva diante da força do mal. Então entendam uma coisa: ninguém pode reter o poder do teu Deus e ninguém pode parar uma ordenança de Deus na tua vida. Dá para entender o que é isso, irmão? Dá para entender o que é isso, irmã? Dá para entender que é algo que o mundo não compreende. O mundo enxerga aquilo que é visível, compreende aquilo que se pode apalpar e quantificar. A fé eu não vejo nas minhas mãos, eu não sei quanto tem, se é por litro, se é por quilo, se é por volume, mas o que eu tenho certeza é uma coisa: ela está dentro do meu coração. Glória ao nome do Senhor. Pela fé nós vamos vencer as nossas lutas, pela fé nós vamos vencer as aflições desse mundo, pela fé nós vamos vencer o nosso amanhã, pela fé as tuas lutas serão vencidas uma a uma, em nome do Senhor Jesus. Pela fé um dia nós entraremos lá no reino da glória de Deus. É isto que importa. Veja, aqueles homens se maravilharam de ver a manifestação do poder de Deus naquele momento. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ah, que homem é esse? E olha, irmão e irmã que está aqui, em algum momento não se assuste.
de ouvir: o que é isso? Como que pode? É inexplicável. É inexplicável mesmo. Milagre é inexplicável. Obra de Deus é inexplicável. Ainda que você veja o resultado, como aconteceu, não se preocupa. A tua fé te fará alcançar ainda muita coisa maravilhosa. Aleluia, o nome do Senhor. Passou então a outra banda. Encontrou aqueles homens que viviam de uma forma terrível, vivendo em sepulcros. E por quê? Veja que o tentador não tem nada com a vida. A coisa dele é com a morte. É fazer o ser humano se aproximar da morte. Por isso que, ainda que pelas enfermidades, não é? Muitos sofrendo com enfermidade nesses dias, angústias, mas são enfermidades, enfermidade da mente. E naquele momento fragilizado na sua saúde, o tentador vem lá para oferecer da sua mercadoria. É a palavra de Deus nesta noite. Ele vem oferecer uma mercadoria rápida, barata porque a resposta imediata para um sofrimento eterno. Ele não tem escrúpulo, ele é covarde, ele se aproveita da fragilidade. Ele não vem no dia que o irmão está fervoroso, que está congregando todo dia, vendo os milagres, não. Ele vem no dia que a coisa está difícil, que a prova se levantou, e a fúria das ondas parece que querem te tragar. E aí ele vem oferecer isso. E o que ele oferece leva o homem a tudo aquilo que é o contrário da vida. Veja que esses homens estavam com aqueles espíritos, não é? E está escrito aqui que eles viviam, vindos dos sepulcros, era o lugar onde eles ficavam. Sepulcro é lugar de morto, sepulcro não é lugar de vida. Mas, quando eles veem Jesus, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo, ou seja, nós não queríamos que você estivesse aqui, você nos atrapalha. E veja então que no outro evangelho ainda fala um número de porcos que aqueles espíritos se apossaram deles, salvo engano 2.000 porcos. Veja que isso estava contido em 2 homens. Essa é a força que nós lutamos. Por isso que a nossa força não é suficiente contra ele. Mas a força de Deus em nós, também ele não pode resistir, ele tem que sair. Por isso ninguém acha que é forte. Se nós estamos fortes, é porque Cristo está conosco, a força de Deus está conosco. Sem ele nós não somos nada. Naquele momento então ele ordenou que saíssem, foram aos porcos, se precipitaram, morte, morreram todos os porcos. Mas os homens ficaram livres. Veja que se houvesse um bom sentimento, compaixão naqueles homens, ficariam felizes. Não. Tiveram prejuízo, mexeu no bolso. O ser humano fecha os olhos para a razão. O que fizeram com Jesus? Nós não queremos você aqui. Não serve. Trouxe prejuízo para nós. Mas libertou o semelhante, mas trouxe prejuízo no bolso. É este o sentimento que permeia o mundo. Não perdoa, não concede nada, não deixa nada para trás. Ninguém quer ceder o lugar na fila que seja do mercado. Ai, se passar na frente, então, meu Deus do céu. Este sentimento é o sentimento dele. Mas o de Cristo qual que é? Perdão, misericórdia, compaixão, piedade, bondade, longanimidade. É Ele que traz tudo isso ao homem. E veja, irmãos, aconteceu isso daqui, este relato, e aqui está escrito na sequência: entrando no barco, passou para outra banda. Tem momento que não adianta fazer nada. Diante de alguma insurgência, diante de alguma força que quer causar inconveniente, alvoroço, e não tem nada para oferecer, não adianta perder tempo.
Não adianta. Jesus, o Filho de Deus, entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Está escrito dessa forma se nós lemos o capítulo seguinte. Por isso, irmão e irmã que veio aqui hoje, o teu objetivo como o nosso é seguir Jesus, não é? E o que Ele tem a oferecer, moradas eternas lá no reino da glória de Deus. Mas na tua trajetória por este mundo, Ele pode te proporcionar libertação, socorro, milagre, providência, Ele pode. Mas se isto não acontecer, não desiste, continua seguindo o teu mestre. Eu vou seguir o meu mestre, o nosso mestre. Nós vamos continuar. A porta não se abriu na terça, segue o mestre. As ondas ainda estão rugindo um pouquinho, segue o mestre. A ventania é grande, está movimentando e causando algum barulho, segue o mestre. Quando você menos esperar, as ondas abaixam, o vento passa, a bonança chega na tua vida, o nome de Deus é glorificado. Diante de alguma coisa que está causando algum alvoroço, algum incômodo na tua família, não perde tempo, segue em frente. Como diz aí popularmente, deixa falando sozinho, deixa esbravejando. Vamos seguindo, vamos embora. Glória ao nome do Senhor. A nossa jornada é rumo a Sião celestial. Que nenhuma força desta terra te pare, que nenhuma força opressora possa parar a tua trajetória, que nenhuma ilusão deste mundo faça o irmão e a irmã pegar algum atalho pelo caminho. O caminho não é largo, o caminho é estreito, o caminho é Jesus Cristo. Na largueza da terra, na largueza do pecado, tem aquele cruel momento, a morte, mas no estreitamento do caminho, o alinhamento a tudo aquilo que é divino, é certa a tua vitória, é certa a nossa vitória. Nós vamos entrar no reino da glória de Deus. Nesses dias muitos vão optando pela largueza. É um caminho que vai se alargando, é um caminho para cada um. Jesus Cristo não veio trazer largueza para o homem, é um único caminho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo que sair fora disso são as concupiscências da carne, que vão fazer o choro durar muito tempo. Mas aqueles que se enquadrarem na palavra de Deus, seguindo num caminho apertado, é verdade, mas um dia nós poderemos entrar no lugar de glória nos céus, onde a alegria será eterna, não terá choro, lá não tem vaidade, lá não tem pecado, lá não tem inveja, lá não tem rancor, lá não tem ódio, lá não tem mentira, lá não tem vaidade. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então não desiste na tua trajetória, segue em frente, tendo a certeza, o Mestre está junto conosco, quer na trajetória em terra Ele está conosco, quer na água Ele está conosco. Ele não vai te desamparar e nem te abandonar. Por isso, não vire as costas para Ele, não vire as costas. Sabe por quê? Tem quem andou junto e virou as costas. Tem quem recebeu o milagre no corpo e virou as costas. Tem quem um dia teve dom, virou as costas. Tem quem profetizou e virou as costas. Tem quem pregou e virou as costas. Tem quem até mesmo achando que tinha, mas tendo algum dom de cura, curou e virou as costas para Ele. Quem se achar autossuficiente corre o risco de ficar pelo caminho, mas quem se sentir fraco, é verdade, fraquinho, cheio de fraqueza, de falta, imperfeito, é esse que Ele vai ajudar a chegar até o fim. Não é na grandeza, é na humildade. Lembra disso hoje, vai encerrar a palavra neste momento. Não é na altivez, não é no egoísmo, não é no individualismo, é na humildade. A humildade vai te abrir portas, a humildade vai derrubar muralhas, a humildade vai tirar o tentador do teu caminho.
Senhor. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus. Opa, o microfone tá ligado agora. Tinha esquecido esse microfone. Ô, glória. Então, irmão, culto glorioso na Vila Ré. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Irmãos, deixa aqui seus pedidos de orações, né? Comente nas redes sociais, deixa aí seus pedidos de orações e deixa os comentários aí o que vocês acharam sobre este culto glorioso na terra. Deus abençoe a todos.